É um prazer mais uma vez estar na casa do Senhor, e eu convido você para se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, leremos apenas o primeiro versículo. Título da mensagem dessa manhã é o andar íntegro sob o olhar de Deus. O andar íntegro sob o olhar de Deus. E leio, então, o primeiro versículo do capítulo 17 de Gênesis, que diz assim: Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Pai, nós te louvamos pelo teu poder e graça, pelo teu amor para conosco e pela tua igreja reunida nessa manhã. Nós agradecemos também pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações aquilo que lhe agradar. E nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Ser perfeito. O que isso significa? Será que Deus, que é conhecedor de todas as limitações humanas, pediria algo impossível ao homem Abrão? Nós sabemos que Abrão era um homem temente a Deus. A Bíblia tem muitas referências boas a seu respeito. Mas apesar das boas referências a seu respeito na Bíblia, ele era homem. E por isso era pecador. Era imperfeito. Ele próprio reconheceu um pouco mais adiante que era pó e cinza. E desde que saiu da sua parentela, juntamente com a sua esposa Sarai, com seu sobrinho Ló, eles enfrentaram altos e baixos durante a sua peregrinação. Eles tiveram experiências extraordinárias com Deus, mas também enfrentaram vales muito difíceis, e parte deles por causa de consequências de escolhas precipitadas que fizeram. E de fato, até ali, essas coisas aconteceram, em parte, porque Abrão ainda não andava ou não confiava de forma completa no Senhor. E nessa manifestação, nessa aparição do Senhor a Abrão, Deus usa três expressões que nos chamam a atenção. A primeira é como ele se apresenta. Ele diz que é o El Shaddai, algumas Bíblias trazem assim, e a tradução é: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta assim. Uma outra expressão é o que ele diz para Abrão fazer: andar na minha presença. E ainda outra expressão que nos chama a atenção é o que Deus diz para Abrão ser perfeito. E mais uma vez, faço essa pergunta: será que Deus exigiria de Abraão ou de Abrão algo que lhe fosse impossível realizar? Será que Deus pediria de você ou de nós algo que nós não lhe poderíamos oferecer? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, Jesus disse que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. E visitando comentários bíblicos a respeito dessas passagens, tanto de Gênesis capítulo 17, versículo 1, como Mateus capítulo 5, 48, nós vamos ver que a palavra usada no grego, teleios, ou no hebraico,
tamins, não sei se falei com o sotaque correto, mas os estudiosos dizem que o que lemos por perfeito também pode ser entendido como completo, como inteiro, como íntegro. Então o que Deus estava dizendo a Abraão é que ele deveria ser inteiro na presença de Deus. Isso nos leva então a crer que Abraão, apesar de todas as experiências extraordinárias com Deus e de sua justificação pela fé, ele ainda oferecia apenas a parte fragmentada da sua vida a Deus. Ele ainda confiava em Deus parcialmente. Então Deus aparece a ele e diz: eu sou o Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Seja íntegro, ande em minha presença, mas ande de forma inteira. E uma pergunta então se faz necessária nesse momento: você tem andado na presença de forma inteira? Ou confia em Deus apenas aquilo que lhe convém? Ou confia a Deus aquilo que apenas lhe convém confiar? A vontade de Deus é que confiemos a Ele tudo. E esse deve ser o nosso desejo. Andar de forma íntegra, inteira diante de Deus, sob o olhar de Deus. E se quisermos andar de forma íntegra aos olhos de Deus, em primeiro lugar, nós devemos confiar no que Ele diz ser. E em sua palavra, Ele revela que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. E o cumprimento daquilo que Abraão desejava, que inclusive era a promessa de Deus, só poderia ser cumprido através de milagre. Mas o que seria aquele cumprimento, aquela realização para um Deus que é o Todo-Poderoso? Não seria possível através de esforço humano, de intervenção humana, de jeito humano. Somente a mão do Senhor agindo é que aquela promessa, aquele milagre realmente aconteceria. E por vezes não percebemos, ou percebemos fazendo intencionalmente, queremos dar solução naquilo que não é nosso papel fazer. Nós queremos resolver problemas com as nossas próprias forças. E a história de Abrão, ou Abraão, é conhecida, nós sabemos os seus altos e baixos, e a Bíblia não esconde os seus erros. Quando ele tentou resolver as coisas da sua maneira, quando desceu para o Egito sem consultar a Deus, quando, pelo menos por 2 vezes, ele mentiu a respeito da sua esposa, quando num conluio com Sara, ou Sarai, quis dar uma solução quanto à questão da sua descendência. Até que neste capítulo, Deus se manifesta mais uma vez a ele e diz: eu sou o Todo-Poderoso. O impossível eu faço. O seu papel, o seu trabalho é andar em minha presença de coração inteiro. Pare de tentar resolver as coisas da sua maneira, de tentar resolver as coisas com o seu próprio braço. E a gente ouve, a gente sabe, mas nem sempre a gente aprende. Porque em muitas circunstâncias da vida nós forçamos as situações, esquecendo que quem tem todo o poder para realizar é Deus. Então não é prendendo o seu filho, sua filha, ou controlando, que você vai fazer com que ele mude. Não é usando palavras duras, atravessadas, que você vai conquistar o respeito da sua esposa,
ou punindo o seu marido de alguma forma que você vai mudar o coração dele. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. E a mudança que Deus faz é de dentro para fora, é a ação do Espírito Santo. E talvez você diga: olha, essa é uma causa impossível, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu trabalho, com a minha vida, não tenho poder para isso, e você realmente não tem. Mas Deus tem, e Ele é o Todo-Poderoso. Nós tentamos dar o nosso jeito, porque achamos que Deus se esqueceu, se escondeu, fugiu, está demorando demais, até que Ele aparece a Abrão e diz: eu sou o Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele ainda é. Ele ainda é o Todo-Poderoso. E é quem age nas nossas vidas e nas causas que entregamos a Ele. Então, quais são as soluções que você tem tentado dar aos problemas com a sua própria força? Quais são os jeitos que você tem tentado dar, mas não tem conseguido? Deixe Deus fazer o que só Ele sabe fazer. E a nossa parte é confiar em quem Ele diz que é. Em segundo lugar, se quisermos andar de forma íntegra aos olhos de Deus, nós devemos caminhar de forma voluntária diante da sua face. A Abrão, Deus disse que ele deveria andar na sua presença, porque a presença de Deus lança luz em cada canto da nossa vida. Tem pessoas que têm pavor da presença de Deus, que foge, se esconde, evita Deus. Como Adão, ao ouvir a voz de Deus, depois da queda, se escondeu de Deus, como se isso fosse possível, como se nós conseguíssemos fugir da presença de Deus. E nós evitamos porque Deus é santo demais, Deus é perfeito demais, Deus é divino demais, Deus é luz demais. E quando há luz demais, para quem tem coisas escondidas nas sombras, é constrangedor. A gente evita a luz quando temos coisas a esconder. E, de certa forma, foi essa a expressão de Pedro a Jesus, na ocasião da pesca maravilhosa que ouvimos nosso pastor pregando ao longo desses domingos. O foco, como o nosso pastor pregou, não estava na pesca, no milagre da pesca, mas porque Jesus lançou luz no coração de um homem chamado Pedro. E Pedro entendeu diante de quem ele estava, e disse: ausenta-te de mim, eu sou pecador, eu não sou digno, não mereço estar na tua presença. Mas Jesus não o repudiou, Jesus o abraçou. Jesus o recebeu e fez uma promessa a ele: vinde após mim, siga os meus passos, e eu transformarei você em um pescador de homens. Então o milagre ali era a luz de Cristo raiando sobre o coração de um pecador como Pedro, que também raia em nossos corações, quando de todo o coração nós buscamos a presença do Senhor e não o evitamos. Talvez Abrão não tenha buscado a orientação de Deus em todos os momentos ou em todas as questões, na sua peregrinação, mas é isso que nós fazemos em grande parte das vezes. Nós evitamos alguém ou evitamos a presença de Deus quando suspeitamos que Deus será contrário àquilo que nós pretendemos, quando ouviremos de Deus aquilo que a gente não quer ouvir, e agimos conforme o nosso próprio entendimento, que é um erro. Aí a gente desliga o telefone,
a gente não visualiza a mensagem, porque nem quero saber o que é que Deus vai dizer, eu vou fazer e assumo as consequências. E então Deus diz a Abrão: anda na minha presença. E o que isso quer dizer? O que isso significa? É possível fugir da presença de Deus? É possível se esconder dos olhos do Senhor? É claro que não. O Salmo 139 é praticamente todo sobre isso. O salmista concluiu que não há como fugir da presença de Deus. E não só fugir da presença de Deus, mas não há como esconder as coisas que estão dentro do coração. Ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Não há como fugir da tua presença, não há para onde eu vá que eu me esconda de ti. Então, Senhor, sonda o meu coração. Eu não vou evitar a tua presença, eu corro para a tua presença. Aliás, sonde o meu coração, esquadrinha, palma o meu coração, veja o que há nos cantos que nem eu conheço. Veja se há no meu coração hábitos perversos, veja se há em meu coração altares erguidos a ídolos. Mas, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero fugir da tua presença. E andar então na presença de Deus é estar diante da sua face. É voluntariamente dedicar a Deus, é colocar no seu altar, é expor diante do Senhor todos os nossos planos, todas as nossas frustrações, todas as nossas decisões. Senhor, estou aqui, eu não vou te evitar, eu não vou fugir do Senhor, está nas tuas mãos, estou diante da tua face. Eu não quero fugir do Senhor, eu não sei o que faria longe da tua face. E o fato é que quando se anda na presença de Deus, se anda na luz, como diz Efésios capítulo 5, versículo 13, a luz tudo manifesta. A luz manifesta as sujeiras dos cantos, aquilo que se esconde nas sombras. Mas também a luz mostra onde estão as rachaduras, mostram as peças que estão faltando, mostra que de vez em quando não estamos por inteiro na presença de Deus. E uma das grandes maravilhas do Evangelho, na revelação trazida por Jesus, é que Jesus não nos revelou um Deus santo punidor dos quebrantados, alguém que pune aqueles que se quebrantam, que confessam, que se arrependem diante de Deus. Mas Jesus revelou no seu Evangelho um Pai, que quando um filho volta arrependido, embora sujo, enlameado, mas quebrantado, ele é recebido por esse pai com um abraço. Esse pai troca aquelas roupas sujas desse filho arrependido, coloca um anel no seu dedo e oferece um banquete. Ele não repudia aqueles que vêm à sua presença, mas ele abraça. E esse é o Deus que Jesus revelou, e esse é o nosso Deus. E o que ele nos diz: ande na minha presença, ande na face ou diante da face do Senhor, mas ande de propósito, ande voluntariamente. Se você quiser andar de forma íntegra, não evite a presença do Senhor. E por último, se quisermos andar de forma íntegra aos olhos de Deus, nós devemos fazer isso com o coração quebrantado, mas por inteiro. Porque Deus, Ele acolhe os quebrantados que se entregam por inteiro. Busque a face de Deus, ande em sua presença, mas faça isso de todo o coração. Não esconda ou não reserve a você algumas partes, mas entregue tudo a Deus. Porque essa foi a ordem do Senhor a Abrão: ser perfeito, seja íntegro,
Talvez houvesse assuntos que Abraão realmente não falasse, não compartilhasse, ou não quisesse tratar com Deus. Ou começou a surgir em seu coração alguma frustração, de uma expectativa não concretizada. Então tinha coisas que Abraão dava para Deus, tinha coisas que não. Até que Deus diz a ele: seja íntegro diante de mim. Seja inteiro diante de mim, não ande com o coração fragmentado diante de mim. E ainda que as nossas vidas estejam aos cacos, aos pedaços, quebrantada, nós podemos juntar todos os cacos e dizer: Senhor, está aqui, está tudo quebrado, mas está tudo aqui. E era como se Deus dissesse: Abraão, pare de tentar remendar as coisas, pare de tentar colar. Sou eu quem restauro, sou eu quem faço, e isso é para nós. Pare de tentar resolver as coisas do seu jeito, deixa Deus te restaurar. Cuidar de todas as áreas, todas as partes da sua vida. Porque se entregar por inteiro não significa se entregar remendado ou sem nenhum arranhão, mas é se entregar quebrantado, mas todos os cacos ao Senhor, para que Ele nos restaure. E foi o que Abraão fez. Nós conhecemos o final da história, e no versículo 3, que nós não lemos, ele se prostrou. Isso é um gesto de quem se quebranta. E qual será o nosso gesto nessa manhã? Qual a nossa resposta ao Senhor diante da sua palavra? Porque o Salmo 51, versículo 17, diz que Deus não despreza os quebrantados, os que chegam a Ele aos pedaços, mas chegam por inteiro. E Jesus, para nosso consolo, trouxe essa mensagem. Um dia lá em Nazaré, abrindo o livro, o rolo de Isaías, que nós encontraríamos no capítulo 61, de 1 a 4, ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois Jesus disse: essa escritura se cumpriu. Nós podemos ter o nosso coração restaurado, porque Jesus cumpriu essa profecia, e é Ele quem nos restaura. Qual resposta daremos ao Senhor nessa manhã? Um homem, ouvindo um pregador na praça uma vez, entendeu a mensagem do Evangelho e no convite veio à frente. Só que o pregador notou que ele não tinha as duas pernas, então ele vinha com a sua cadeira de rodas. Então ele perguntou ao pregador: pregador, será que Deus aceita um homem pela metade? Então o pregador disse: Deus aceita o homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Que Deus os abençoe. Amém, pastor.